Você já parou para pensar que o ano em que você nasceu não foi aleatório? Que até mesmo o último dígito desse número carrega uma marca profunda da sua essência, das suas escolhas em vidas passadas e das lições que você deve aprender nesta encarnação. De acordo com os antigos ensinamentos budistas, o último dígito do seu ano de nascimento representa um tipo específico de energia kármica, um reflexo direto do seu passado espiritual. E compreender esse número pode mudar a maneira como você se vê e o caminho da sua vida. Não estamos falando de horóscopos baratos ou numerologia genérica. Trata-se de sabedoria ancestral transmitida por monges que viam a vida como um ciclo contínuo de aprendizado, morte e renascimento. Nascer em um ano específico com um número específico era o resultado direto de ações de vidas passadas. E isso se refletia na sua personalidade, nos desafios que surgiam e até mesmo na dor emocional que você poderia carregar. Você pode não se lembrar do seu passado, mas ele deixou pistas, e uma dessas pistas está no último dígito do seu ano de nascimento. Neste vídeo, você descobrirá como cada número de 0 a 9 representa uma diferente marca kármica. Algumas pessoas nasceram para curar, outras para liderar. Algumas estão pagando dívidas antigas, enquanto outras estão começando o ciclo novamente com mais leveza. Ao identificar o número que está com você desde o nascimento, você se conectará com algo maior, algo que talvez sempre tenha sentido, mas nunca soube explicar. Esse número revela traços ocultos da sua alma e o que sua vida passada ainda quer lhe ensinar. Mas antes de começarmos, curta este vídeo, pois isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também buscam o autoconhecimento. Deixe um comentário abaixo me dizendo de onde você está assistindo. Adoro ver o quão longe essa energia está chegando. Agora respire fundo, conecte-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a maneira como você vê quem você realmente é. Antes de eu lhe mostrar o significado espiritual do último dígito do seu ano de nascimento, há algo crucial que você precisa entender. No budismo, especialmente nas tradições mais antigas ligadas ao Tibete, Índia e Tailândia, a vida não começa no nascimento nem termina na morte. É um fluxo, uma jornada contínua, onde o espírito passa por ciclos de aprendizado, e cada renascimento carrega a marca do que veio antes. Nada é aleatório, nem a família em que você nasceu, nem o seu corpo, nem o seu ano de nascimento. Os monges mais sábios sempre observaram padrões. Eles sabiam que certas pessoas carregavam energias muito específicas. Algumas nasceram com facilidade para o silêncio. Outras, com mentes inquietas. Algumas com talentos naturais, outras com traumas ou medos recorrentes que não podiam ser explicados nesta vida. E em muitos casos, um pequeno detalhe, como o último dígito do seu ano de nascimento, servia como ponto de partida para compreender o caminho que aquela alma já havia percorrido e o que estava tentando curar agora. É por isso que este vídeo não é apenas entretenimento, é uma ferramenta de reconexão. Ao compreender o seu número, você não está apenas ouvindo uma curiosidade. Você está olhando para vidas passadas, para karmas antigos que ainda podem estar ativos, e para dons espirituais que podem estar adormecidos dentro de você. Este número é um símbolo, um código, uma pista sobre a jornada da sua alma. Então, a partir de agora, preste atenção. Ouça com o coração aberto, porque quando começarmos a falar sobre os números, algo dentro de você pode despertar, como se uma parte antiga da sua alma estivesse reconhecendo algo que já sabia, mas havia esquecido. Vamos começar com o primeiro número. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 0, saiba que este não é um detalhe qualquer no caminho espiritual, especialmente dentro das escolas budistas mais antigas. O número 0 representa o começo e o fim ao mesmo tempo. Simboliza o vazio fértil, o espaço onde tudo nasce e para onde tudo retorna.
Para os monges tibetanos, o 0 é a marca de uma alma que retorna ao início do ciclo. É o sinal daqueles que estão reiniciando uma nova jornada espiritual, após uma ou mais vidas intensas, marcadas por excessos, sofrimento, rupturas e, muitas vezes, pelo abandono do próprio propósito. Nascer sob o símbolo do 0 significa que você é uma alma em processo de reinício energético. Isso sugere que, em vidas passadas, você pode ter carregado culpas profundas, vivido extremos emocionais ou se desconectado do seu núcleo espiritual. Esta nova encarnação surge como um convite silencioso da vida. Recomece, reconstrua. Não importa o que você viveu antes. O que importa é que agora você está no ponto 0. O ponto onde não há mais o peso do passado. Apenas espaço para criar algo novo. Pessoas com um 0 no seu mapa numerológico geralmente têm vidas que parecem demorar a engrenar. Eles passam por longas fases de introspecção, dúvida e reconstrução interior. São aqueles que frequentemente enfrentam pausas forçadas devido a doenças, perdas ou mudanças repentinas. Claro, isso não é azar. É o universo limpando o ruído antigo para que você possa aprender a construir conscientemente. Passo a passo, essas almas são profundamente sensíveis, silenciosas por dentro, mas carregam uma sabedoria que ninguém pode ensinar, pois vem das profundezas do tempo. Monges budistas acreditam que aqueles que renascem com essa energia estão aqui para restaurar o equilíbrio e resgatar sua verdade pessoal. São pessoas que nasceram para simplificar, curar padrões familiares e quebrar velhos ciclos kármicos. O 0 não carrega a energia da repetição. Ele carrega a rara oportunidade de reescrever tudo do 0. É por isso que essas pessoas sentem, em algum momento de suas vidas, um forte chamado para abandonar padrões, romper com velhas histórias e criar algo que ainda não existe. Seja um novo modo de vida, um novo projeto ou uma nova versão de si mesmas. Por trás dessa energia reside uma alma que já viu demais. Em vidas passadas, ela experimentou tudo o que precisava e agora busca a transcendência. É comum que essas pessoas tenham pouca tolerância para a superficialidade, jogos emocionais ou ambientes caóticos. Elas sentem necessidade de paz, ordem e silêncio e, mesmo sem entender o porquê, muitas vezes se isolam ou se sentem diferentes dos outros. Isso não é fraqueza. É um sinal de que a alma está em transição, se afastando da roda automática do karma e escolhendo conscientemente um novo caminho. O desafio para aqueles com o número 0 é não se perder no vazio. Como essa energia representa o começo absoluto, muitos sentem que estão começando do nada, sem base, clareza ou direção. É normal se sentir perdido às vezes, mas é precisamente nesse vazio que reside o poder. Pois o 0 é o campo fértil onde qualquer realidade pode ser criada. A alma que aceita esse recomeço como uma bênção e não como um castigo, acessa a liberdade espiritual. Poucas pessoas sabem que, se você tem o número 0, sua vida não será uma repetição do passado. Será uma criação consciente do futuro. Mas isso só acontece quando você para de tentar se encaixar nos moldes dos outros e começa a ouvir sua voz interior. Você não veio para repetir. Você veio para redefinir, para silenciar o ruído antigo, para reorganizar a energia familiar e mostrar um novo caminho. E a parte mais bonita é que, mesmo sem perceber, você já está fazendo isso a cada escolha que não se repete, a cada ciclo que você escolhe não continuar. Lembre-se, o 0 é onde tudo começa. É onde Buda se sentou em silêncio e despertou. É onde o som do universo ainda não foi emitido. E por isso, é puro potencial. Se este é o seu número, sua alma está lhe dando uma nova chance. Use-a conscientemente. Viva com verdade e lembre-se, você não está vazio. Você é o espaço onde tudo pode florescer. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 1, você não está aqui por acaso. De acordo com antigas tradições espirituais budistas,
Esse número representa uma alma que retorna com um claro senso de propósito. Isso significa que, em uma ou mais vidas passadas, você passou por intensas jornadas de aprendizado e agora carrega uma energia que impulsiona, direciona e constrói. O número 1 indica que você voltou à Terra com uma missão ativa, não apenas para viver, mas para liderar caminhos, iniciar ideias e inspirar transformações. Sua presença é um chamado, e onde quer que você esteja, algo novo precisa acontecer. No budismo esotérico, o 1 representa a primeira manifestação após o vazio. O ponto em que a consciência deixa o estado de silêncio e escolhe se expressar no mundo material. Essa energia não é gentil, é direta, poderosa e exigente. Pessoas com essa frequência espiritual muitas vezes sentem, desde cedo, que há algo mais a ser feito, mesmo sem saber exatamente o que. São inquietas, impulsionadas por um fogo interior que não se apaga. Mesmo que tentem se encaixar, cedo ou tarde percebem que nasceram para caminhar à frente, não atrás. Essa liderança não se trata de títulos, autoridade ou cargos. É uma liderança espiritual, invisível, que se manifesta em sua postura, em suas decisões e em sua capacidade de quebrar padrões. Você veio ao mundo para fazer o que ninguém mais estava fazendo. Isso pode significar criar uma nova maneira de viver, construir uma família diferente daquela que você teve, trazer uma abordagem única para o trabalho ou até mesmo iniciar um movimento de cura interior, que outros ao seu redor não tiveram a coragem de enfrentar. O número 1 carrega a centelha da ação transformadora. Mas com essa missão vem o peso do desafio, pois muitas vezes o mundo não está pronto para aqueles que são pioneiros. É por isso que as pessoas com o número 1 sentem tanta resistência dos outros, da vida e até de si mesmas. Você pode enfrentar críticas, rejeição, isolamento ou dúvidas constantes sobre o seu valor. Tudo isso faz parte do caminho daqueles que vieram para inovar, não para repetir. O mundo resiste à novidade até que ela prove sua força, e você precisará confiar na sua própria força, mesmo quando tudo parecer estar contra você. Segundo monges das linhagens mais antigas, esse tipo de alma tende a experimentar momentos de ruptura em que tudo o que foi construído parece desmoronar repentinamente. Relacionamentos, projetos, estruturas familiares, tudo pode parecer instável. Mas isso não acontece por acaso. O universo está sempre reposicionando você, tirando você de lugares onde sua alma está sendo desperdiçada. Porque o número 1 não veio para estagnar. Quando você aceita isso, entende que os finais são apenas começos disfarçados. E sua força reside não em permanecer onde não há vida, mas em recomeçar com consciência. Outro ponto-chave para aqueles com o número 1 é o aprendizado sobre o ego. Pessoas com essa energia podem ser tentadas a controlar tudo para provar constantemente que estão certas ou para carregar o peso do mundo sozinhas. Mas o verdadeiro mestre espiritual, com o número 1, é aquele que aprende a liderar com humildade, que ouve, acolhe e permite que os outros também cresçam. Um número 1 equilibrado não precisa gritar para ser ouvido. Sua força vem do exemplo, da coragem de ser autêntico e da ousadia de seguir em frente mesmo quando ninguém o segue. Você provavelmente já percebeu que não consegue ficar muito tempo em lugares sem movimento, em relacionamentos que não evoluem ou em rotinas que matam sua criatividade. Isso acontece porque sua alma precisa de construção, desafio e direção. Quando você nega isso a si mesmo, sua energia sofre e podem surgir sintomas como fadiga inexplicável, irritação, sensação de sufocamento ou até mesmo doenças psicossomáticas. Seu espírito quer se expandir, e se não puder fazer isso externamente, tentará fazê-lo internamente, muitas vezes causando autossabotagem, ansiedade ou colapsos emocionais. Mas aqui está uma verdade que você não pode esquecer. Você foi escolhido para dar o primeiro passo. A vida lhe confiou a tarefa mais difícil logo de início. E isso por si só demonstra a grandeza da sua alma.
Você não precisa conhecer todo o caminho. Você só precisa começar. Ao começar, você ilumina o caminho para os outros. O número 1 é a tocha na escuridão. O sopro de coragem em um mundo amedrontado. E mesmo que você ainda não perceba, sua existência já está abrindo caminhos simplesmente por você ter escolhido viver autenticamente. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 2, há algo em você que provavelmente ninguém lhe ensinou a nomear. Uma sensibilidade silenciosa, uma intuição aguçada, um coração que parece absorver o mundo ao seu redor. E isso não é exagero. A sabedoria budista explica que almas com essa energia retornam à vida com a missão de reconectar o que foi quebrado. Você veio ao mundo para unir, suavizar, equilibrar e compreender. Mas antes de poder fazer isso externamente, precisa aprender a fazê-lo internamente. E aí reside o seu primeiro desafio. Você sente demais, mas aprendeu a esconder isso. Desde cedo você percebia coisas que ninguém dizia em voz alta. Você sentia a energia de um ambiente só de entrar nele. Você percebia quando alguém estava triste, mesmo que estivesse sorrindo, e chorava por coisas bobas que outros consideravam exageradas. Talvez você tenha ouvido muito que era sensível demais. Não leve tudo para o lado pessoal, ou que isso é drama. Mas o que ninguém sabia é que sua sensibilidade não é fraqueza, é o seu dom. O mundo grita e você ouve o subtexto. O mundo se fecha e você permanece aberto. Essa é a sua natureza e é rara. Almas com a vibração do número 2 carregam uma espécie de radar emocional. Elas veem onde dói, mesmo que ninguém demonstre. E por causa disso, muitas vezes se tornam os guardiões emocionais de seu grupo familiar ou comunidade. São a elas que as pessoas recorrem para desabafar, para buscar compreensão, para sentir que não estão sozinhas. Mas a verdade é que aqueles com a vibração do número 2 muitas vezes se sentem profundamente sozinhos, porque enquanto cuidam de todos os outros, quem cuida deles? Monges budistas antigos diziam que aqueles que retornam com o número 2 carregam um karma de reconciliação. Isso significa que, em vidas passadas, você pode ter vivenciado relacionamentos marcados por abandono, traição, separação ou desconexão. Nesta vida, você veio para restaurar laços, incluindo o laço com o seu próprio coração. É por isso que você frequentemente atrai pessoas quebradas, situações difíceis ou dramas emocionais. Sua alma deseja aprender a amar sem se perder. Oferecer empatia sem sacrificar a própria dignidade. Você provavelmente já se sentiu em segundo plano, que dá mais do que recebe, que se cala para evitar conflitos, que perdoou coisas que ainda a machucam, apenas para manter a paz, que aceitou menos do que merece para não parecer exigente. Tudo isso faz parte do seu caminho, mas também é um alerta. Aqueles que nascem com o número 2 precisam aprender que a empatia sem limites se transforma em autoabandono. Sua missão não é se anular, é ser uma ponte. E pontes não se quebram para agradar aqueles que as atravessam. Você também possui um dom poderoso, a capacidade de harmonizar, de transformar ambientes com a sua presença. Você alivia tensões, traz conforto, oferece escuta e compaixão. Às vezes, sem sequer falar, sua mera presença cura, e mesmo que os outros não digam, eles sentem isso. Você tem o dom da água, se adapta, flui, contorna obstáculos, mas também pode se afogar se não respeitar seus próprios limites. Quando você aprende a usar esse dom conscientemente, torna-se um dos seres mais curadores que existem. Mas o número 2 também vem com um aviso. Não se perca tentando agradar aos outros. Sua alma precisa de silêncio, beleza e autocuidado. Você precisa nutrir a si mesma tanto quanto nutre os outros. A chave aqui é o equilíbrio. Quando você começa a dizer não sem culpa, quando aprende a não carregar fardos que não são seus, algo dentro de você se alinha, e é aí que seu verdadeiro poder floresce.
Porque uma pessoa equilibrada não vive para os outros. Ela vive em conexão com todos, sem se perder. Se este é o seu número, saiba que você não está sozinha nessa missão. Milhares de almas estão despertando agora para o mesmo chamado. Curar relacionamentos, restaurar o amor próprio e trazer de volta a escuta e a ternura ao mundo. Você é uma dessas almas. E mesmo que o caminho pareça solitário às vezes, cada ato de compaixão que você oferece, inclusive a si mesma, é exatamente o que você veio fazer aqui, com gentileza, profundidade e amor verdadeiro. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 3, saiba que você carrega uma luz que não se apaga, embora nem sempre tenha sentido isso. Muitas pessoas com essa vibração passaram parte da vida sentindo que são demais. Falam demais, sentem demais, sonham demais, têm ideias demais e acabam tentando se conter. Mas, segundo mestres budistas, o número 3 representa a alma que retorna para expressar o que foi silenciado, transformando emoção em arte e dor em criação. Você veio para brilhar, mesmo que às vezes precise lutar contra a sua própria sombra para isso. O número 3 representa a energia da expansão emocional. Pessoas com esse número têm uma facilidade natural para tocar os outros com suas palavras, seu olhar, seu humor, sua presença. Possuem um brilho leve, muitas vezes infantil, que atrai e aquece. Mas por trás desse brilho existe uma alma que já conheceu a escuridão. E é exatamente isso que torna o número 3 tão especial. É alguém que sorri mesmo conhecendo a dor, não porque ignora o sofrimento, mas porque compreendeu que ele não precisa ser o fim da história. Monges budistas dizem que as almas com essa vibração viveram vidas passadas marcadas pela repressão emocional. Lugares onde não podiam ser elas mesmas, onde suas vozes foram silenciadas, onde suas ideias foram desvalorizadas. Nesta vida, o chamado é claro: seja, sinta, fale, compartilhe. Você não precisa mais esconder suas emoções ou tentar se encaixar em moldes feitos para diminuí-la. Sua alma retornou para criar, e não importa como, seja através da arte, do humor, das palavras, dos gestos ou da sua maneira única de tocar a vida. Você provavelmente já se sentiu incompreendida, chamada de exagerada, intensa ou excessivamente sensível. E talvez por isso você tenha aprendido a engolir palavras, esconder sentimentos ou sufocar sonhos. Mas o número 3 sofre em silêncio. Sua cura reside na expressão. Quando você escreve, canta, dança, compartilha ou simplesmente fala com o coração aberto, algo se realinha dentro de você, você começa a se lembrar de quem é. Você começa a voltar para casa. É comum que essas almas tenham enfrentado rejeição no passado, seja em relacionamentos na infância ou no trabalho. Isso acontece porque o brilho do número 3 incomoda aqueles que ainda não encontraram sua própria luz. Mas isso não é motivo para se esconder, muito pelo contrário. Você veio ao mundo para mostrar que é possível viver com verdade, leveza e profundidade ao mesmo tempo. Seu jeito é o seu poder. Sua autenticidade é sua missão. Quando você se cala, o mundo perde um pedaço da cura que você veio oferecer. Outro ponto importante. O número 3 é a energia da conexão com a criança interior. Não em um sentido imaturo, mas no sentido mais puro, espontâneo e criativo do ser. Você tem facilidade em enxergar beleza onde ninguém mais vê. Você consegue rir de si mesmo. Você transforma momentos comuns em memórias eternas. Isso é sagrado. Mas às vezes, a vida tentará endurecer você com críticas, traumas ou perdas, e é aí que reside o seu desafio: manter o coração aberto, mesmo quando tudo ao seu redor pede para que você o feche. Você possui um canal de cura interior, que funciona através da expressão. Seja falando, criando ou inspirando, você toca as pessoas de maneiras que talvez nem perceba. Quando você compartilha a sua verdade, outros se veem em você,
E é aí que a mágica acontece. Sua vulnerabilidade se torna uma ponte, e sua dor antiga se transforma em fonte de libertação para você e para aqueles que o ouvem. Se o número 3 é a sua vibração, nunca se cale. Nunca diminua sua luz para se encaixar na escuridão de outra pessoa. Você não veio para se encaixar, você veio para expandir, para transformar palavras em cura, arte em verdade, emoções em pontes, e mesmo que você ainda duvide da sua força, a verdade é clara. O mundo precisa exatamente da sua maneira de sentir e expressar. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 4, há uma grande chance de você ser a pessoa a quem todos recorrem quando as coisas desmoronam. E isso não é coincidência. Os antigos ensinamentos budistas dizem que o 4 é a energia da estrutura, a alma que retorna à vida para apoiar, organizar, proteger e reconstruir. É a vibração dos pilares invisíveis, aqueles que não aparecem nas fotos, mas sem os quais nada se sustenta. Você talvez nunca tenha se sentido especial como os outros, mas isso acontece porque o seu valor reside precisamente na força. Ninguém vê as almas. Pessoas com essa marca espiritual frequentemente viveram vidas passadas marcadas por instabilidade, caos ou abandono. Elas experimentaram o que é viver sem base, direção ou alicerce. Portanto, nesta encarnação, retornam com um impulso quase instintivo de criar ordem, segurança e rotina. Desde cedo, essas pessoas sentem que precisam assumir responsabilidades, que não podem falhar, que precisam estar sempre disponíveis, fortes e prontas, e acabam assumindo responsabilidades demais. Muitas vezes, sem perceber que estão carregando o peso de todos, exceto o seu próprio. Você provavelmente é o tipo de pessoa que trabalha enquanto todos os outros descansam, que mantém tudo sob controle quando todos os outros desmoronam, que não sabe pedir ajuda, mas está sempre ajudando, e isso cria uma armadilha sutil. Você se acostuma tanto a sobreviver que se esquece de viver. Sua alma é tão leal à missão de manter tudo funcionando que muitas vezes você se esquece de que também precisa de cuidado. O número 4 é forte, mas não é feito de ferro. E por trás dessa força existe um coração que anseia por leveza, descanso e reconhecimento. Os estudiosos budistas dizem que o 4 é o número da disciplina espiritual. Mas atenção, disciplina não é rigidez, é consistência com sabedoria. Pessoas com esse número tendem a ser muito autocríticas, buscando a perfeição, o controle ou a estabilidade a qualquer custo. Mas a grande lição do número 4 nesta vida é entender que nem tudo precisa estar sob controle. Há beleza na imperfeição. Você não precisa consertar tudo o tempo todo, principalmente o que não lhe pertence. Sua missão é construir, sim, mas também aprender a confiar. Talvez você sinta que não tem tempo para si mesmo, que sempre há algo para fazer, consertar ou cuidar. E isso pode ser o resultado de uma alma que acredita que só será amada se for útil. Mas isso não é verdade. Você merece amor. Mesmo quando não está resolvendo nada, você é digno de descanso, pausa e leveza. Quando você começa a se permitir isso, o número 4 deixa de ser apenas a estrutura para os outros e se torna a base para si mesmo. É quando sua força floresce com equilíbrio, sem rigidez, sem exaustão, sem pressão constante. Há uma beleza silenciosa em você, uma sabedoria que não vem dos livros, mas da prática diária de estar presente, mesmo quando cansado. Você é o tipo de alma que transforma o caos em rotina, o medo em planos, o desespero em soluções, e talvez ninguém lhe diga isso com frequência. Mas o mundo ao seu redor só permanece inteiro porque você está lá. Mesmo que invisível, mesmo em silêncio, mesmo que você se sinta sozinho, você é a base, você é o alicerce, você é o porto seguro. O desafio do número 4 é não se sobrecarregar demais, não se fechar no hábito de carregar o mundo nas costas sem pedir ajuda.
Você precisa se lembrar de que a estrutura não é uma prisão, é um apoio, e você tem direito à leveza, à arte, ao prazer e ao silêncio também. Sua alma é antiga, sim, mas não está aqui apenas para trabalhar ou proteger os outros. Está aqui para viver com presença, e sua presença, mesmo em silêncio, é uma das formas mais poderosas de cura que existem. Se este é o seu número, saiba que sua missão é grandiosa, mas não precisa ser solitária. Ao se permitir ser visto, pedir ajuda sem culpa, aceitar que você também pode ser vulnerável, você encontra um novo tipo de força, que não vem do esforço, mas da confiança. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você já provou o suficiente. Agora, talvez seja a hora de começar a construir uma vida que também te apoie internamente. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 5, você provavelmente sentiu isso em cada célula do seu corpo. Você não nasceu para viver preso. Não importa o lugar, o relacionamento, a rotina ou até mesmo uma ideia. Se te confina, você começa a se sentir mal por dentro. Mestres budistas viam o número 5 como a representação de almas que carregam o elemento ar. Livres, rápidas, instintivas, ligadas ao movimento e à expansão. Mas essa liberdade vem com um custo: a instabilidade. A alma que retorna com o número 5 quer viver muitas vidas em uma só. E isso pode ser tanto o seu dom quanto o seu caos. Pessoas com essa vibração espiritual são exploradoras. Elas têm sede de conhecimento, de experiência, de descoberta, de quebrar regras. São aquelas que sempre perguntam: e se for diferente? E se eu não quiser o mesmo caminho que todo mundo? Desde cedo, o número 5 desafia expectativas, questiona o mundo ao seu redor, sente que há algo maior lá fora. Algo sobre o qual ninguém fala, algo que precisa ser vivido. E isso pode fazer com que você pareça inquieto, instável ou até mesmo irresponsável aos olhos dos outros. Mas no fundo, tudo o que você quer é verdade, expansão e significado. Almas com o número 5 viveram vidas passadas marcadas por repressão, confinamento ou repetição. Eles podem ter sido forçados a obedecer, seguir um padrão ou viver uma vida que não escolheram. Nesta vida, retornaram com uma energia que se recusa a se encaixar. E é por isso que o número 5 está tão ligado à revolução. Não apenas externa, mas também interna. Essas pessoas estão sempre mudando e, às vezes, nem elas mesmas sabem por quê. Mas por trás da mudança está uma alma tentando encontrar sua própria voz, uma alma limpando memórias de confinamento de encarnações passadas. Mas essa liberdade tem um preço. O número 5, quando desequilibrado, pode cair em um movimento excessivo, mudando tudo o tempo todo, começando projetos e não os terminando, envolvendo-se com pessoas, mas sem se comprometer, buscando a próxima novidade sem saborear o presente, e então vem o vazio, a desconexão, a ansiedade, a sensação de estar sempre em movimento, mas nunca chegando a lugar nenhum. A lição profunda para essa alma é essencial. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é estar plenamente presente onde se está, e essa estabilidade interior é o que o número 5 mais precisa cultivar nesta vida. É por isso que os relacionamentos são espelhos tão importantes para essas pessoas. Com esse número, você provavelmente sentiu medo de ficar preso, medo de se perder em outra pessoa, e talvez tenha fugido antes mesmo de tentar. Mas a alma do número 5 precisa de conexões profundas. Mesmo que lute contra isso, você não nasceu para estar sozinho, mas para aprender a ser livre, mesmo dentro do amor. Quando você entende isso, para de fugir e começa a construir. Não algo rígido, mas algo que respeita seu vento interior, enquanto ancora suas raízes no que é verdadeiro. Outro aspecto fundamental dessa energia é a versatilidade. Pessoas com o número 5 têm múltiplos talentos, aprendem rapidamente,
Adaptam-se facilmente, reinventam-se sempre que necessário. Mas muitas vezes se sentem perdidas, exatamente porque podem fazer tantas coisas. A missão espiritual aqui é usar esses dons para servir a algo maior. Quando você encontra um propósito claro, algo em que realmente acredita, toda essa energia se organiza e você se torna imparável. Um transformador, um despertador de consciência, um libertador de almas. Monges antigos costumavam dizer que o número 5 é a alma do vento. Leve, rápido, imprevisível, mas capaz de mover montanhas com sua força invisível. Essa força, porém, precisa de direção. Quando você se alinha internamente, tudo flui. O caos se transforma em criatividade, a pressa em inspiração, a fuga em escolha, e você se torna o que sempre foi, mas talvez nunca tenha aceitado. Um guia para novos caminhos. Um criador de possibilidades. Alguém que veio para quebrar as correntes invisíveis da mente coletiva. Se este é o seu número, abrace sua liberdade, mas não a use para fugir de si mesmo. O mundo precisa do seu movimento, da sua energia, da sua voz questionadora, mas acima de tudo, precisa da sua presença. Estar plenamente onde você está. Esse é o verdadeiro voo do número 5. Quando você compreende isso, sua alma para de perseguir a liberdade e começa a vivê-la. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 6, há algo em você que é impossível de fingir e quase sagrado. A necessidade de cuidar daqueles ao seu redor. Desde cedo você pode ter se sentido responsável pelo bem-estar dos outros. Talvez tenha assumido papéis de adulto na infância, carregado dores que não eram suas, ou se sentido amado apenas quando era útil, e isso não foi por acaso. Segundo os mestres budistas, o número 6 representa almas que retornam com a missão de restaurar o amor no mundo, começando por aqueles mais próximos. Essa missão é linda, mas também desafiadora, pois aqueles com essa vibração não vieram com uma alma leve. Vieram com uma alma repleta de memórias emocionais de vidas passadas. São pessoas que, em encarnações anteriores, vivenciaram perdas profundas, abandonos, traições ou situações em que não puderam proteger aqueles que amavam. Nesta vida, essas almas retornam com um compromisso silencioso de não deixar ninguém para trás. E isso, mesmo inconscientemente, coloca você em posições de extrema doação, onde muitas vezes você cuida de todos, exceto de si mesmo. É muito comum que pessoas com essa energia atraiam relacionamentos desequilibrados, pessoas que exigem demais, situações em que você precisa provar constantemente que é bom, leal e confiável. Isso acontece porque o 6 tem uma luz que atrai, mas também uma tendência a esquecer seus próprios limites em nome da harmonia. Seu maior desafio não é amar, é aprender a amar sem se perder, sem tentar consertar os outros, sem carregar a culpa de todos, sem transformar o amor em sacrifício. O verdadeiro amor espiritual começa quando você se inclui naquilo que oferece. Você provavelmente já foi o ombro amigo para muitos, o conselheiro, o apoio, o alicerce. Você suportou a dor em silêncio para evitar preocupar os outros. Você fez escolhas que te machucaram apenas para evitar conflitos. E tudo isso demonstra a grandeza do seu coração, mas também o quanto ele foi ferido por não se sentir permitido a receber. Aqueles com o número 6 precisam aprender que o amor verdadeiro não exige que você se destrua para existir. Ele começa com a autoaceitação e se expande com a verdade e o equilíbrio. A energia do 6 está profundamente ligada à família, não apenas à biológica, mas também à espiritual. Você possui uma rara capacidade de criar laços profundos, fazendo com que os outros se sintam acolhidos, vistos e amados. Mas você também pode sentir que é sempre o forte em tudo. A alma dos 6 carrega um senso de dever que, quando desequilibrado, se torna uma prisão. Você não precisa salvar a todos, você não precisa ser perfeito. Você não precisa estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você só precisa ser verdadeiro e se dar o mesmo cuidado que dá aos outros. Monges budistas antigos diziam que o número 6 carrega o karma da doação. Isso significa que a alma veio para desenvolver a maturidade emocional, para amar com liberdade. Não por necessidade, dependência ou culpa, mas por consciência. É por isso que seus relacionamentos podem parecer intensos, confusos e desafiadores. Mas todos eles estão te ensinando a distinguir entre o amor que aprisiona e o amor que liberta. Sua missão não é ter relacionamentos perfeitos, mas evoluir através deles. Você também possui um forte dom de cura. Você pode não perceber, mas as pessoas se sentem mais calmas ao seu redor. Sua presença cura. Seu toque é terapêutico. Suas palavras confortam. Esse dom é antigo. Ele vem de vidas passadas, onde você aprendeu a cuidar, proteger e sustentar. Mas agora é hora de usá-lo para si mesmo também. Se você não cuidar da sua energia, estabelecer limites ou priorizar a si mesmo, esse dom se transforma em exaustão. Uma alma exausta não pode curar ninguém. Você merece o mesmo amor que oferece. Comece por si mesmo. Se este é o seu número, saiba que você não está aqui para amar menos, mas para amar melhor. Para amar com consciência, equilíbrio e presença. Não se sinta culpado por querer cuidar dos outros, mas também não aceite menos do que você oferece. O mundo precisa da sua ternura, mas você precisa da sua própria verdade. E quando essas duas forças se equilibram dentro de você, algo raro acontece. O amor deixa de ser um esforço e se torna cura. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 7, você provavelmente já sentiu em algum momento da sua vida que não pertence a este mundo como ele é. Talvez você tenha olhado ao redor e se sentido desconectado, como se algo estivesse errado com tudo, ou pior, como se algo estivesse errado com você. Mas a verdade é o oposto. No budismo antigo, o 7 é o número das almas sábias, observadoras e antigas, que retornam à Terra com uma missão diferente: buscar a verdade além das aparências. Pessoas com essa vibração são naturalmente introspectivas. Preferem o silêncio à superficialidade, a profundidade à superficialidade, a verdade às aparências. E por causa disso, desde jovens, podem ter sido vistas como diferentes. Talvez você tenha tido dificuldade em se encaixar ou tenha sido considerado estranho, reservado ou vivendo em seu próprio mundo. Mas o que poucos entendem é que seu mundo interior é vasto. Você observa tudo, processa tudo, sente além da superfície. Isso é exaustivo. Exige tempo de solidão e maturidade espiritual. A alma do número 7 frequentemente carrega memórias de vidas passadas, buscando respostas em lugares sagrados, templos, montanhas, antigas escolas espirituais. São pessoas que foram monges, curandeiros, eremitas, estudiosos, e nesta vida retornam com uma sede de significado que não é satisfeita por coisas comuns. Você precisa compreender, mergulhar fundo, encontrar algo que conecte tudo. E até que isso aconteça, você pode sentir um vazio que nenhum prazer passageiro pode preencher. Mas essa profundidade tem um preço, pois quanto mais você vê, mais percebe as ilusões do mundo, e isso pode levar à solidão, ao ceticismo ou a uma tristeza silenciosa. O 7 é o número do questionamento, da dúvida, do desconforto com o óbvio. É por isso que muitas almas com essa vibração passam por longos períodos de crise, existenciais, emocionais, espirituais. Mas o que parece um colapso é, na verdade, um chamado para uma verdade superior. Você não está se desmoronando, está despertando. Outro aspecto marcante do número 7 é a espiritualidade. Mesmo que você não siga nenhuma religião, há em você um senso de conexão com algo maior. Talvez seja através da natureza, da meditação, do estudo ou da arte. Mas essa conexão é real e precisa ser nutrida. Quando você se afasta da sua espiritualidade, da sua busca interior, você se perde.
tudo em sua vida parece perder o sentido porque a alma do número 7 não veio para uma vida comum. Ela veio para tocar o invisível e trazer sabedoria a um mundo adormecido. É importante entender que, com esse número, você não está aqui para agradar. Você está aqui para ver e, por ver, muitas vezes será incompreendido. Suas perguntas incomodam, seu silêncio incomoda, sua clareza incomoda, mas isso faz parte do seu caminho. Você não é o problema, você é o espelho, e nem todos estão prontos para se ver. Aprenda a se manter firme em quem você é, mesmo quando o mundo ao seu redor parece superficial. A profundidade é o seu lar. Você pode sentir que sabe coisas sem tê-las aprendido. Intuições que se mostram verdadeiras, sensações que ninguém entende. Isso não é uma ilusão. Faz parte da sua sensibilidade espiritual. O número 7 é aquele que perfura véus, que sente, que vê além. E quando você começa a confiar nesse dom, sua vida muda. As respostas chegam, as conexões se formam, a verdade aparece e você percebe que nunca esteve perdido, apenas procurando no lugar errado. Se este é o seu número, abrace sua busca. Honre sua sede de significado. Não se contente com menos do que a autenticidade. E lembre-se, você não veio para se encaixar. Você veio para despertar. Mesmo que isso o leve a caminhos solitários, às vezes, esses são os mesmos caminhos percorridos por almas que em outras vidas também foram guardiãs do invisível. E você é uma delas. E o mundo precisa da sua visão agora mais do que nunca. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 8, você carrega uma das energias mais intensas de todas. Esta é a marca de almas que retornam à Terra com força, ambição e um destino de liderança. Mas, ao contrário do que muitos pensam, isso não se trata apenas de sucesso material. No budismo, o número 8 representa o caminho da realização, através do equilíbrio entre os mundos interior e exterior. É o número do karma direto. O que você planta, você colhe, e muitas vezes colhe muito mais rápido do que os outros. Sua alma veio para aprender a liderar, mas antes de liderar o mundo, você precisa aprender a liderar a si mesmo. Almas com essa vibração viveram vidas passadas, onde lidaram com o poder, seja material, político, social ou espiritual. Algumas usaram esse poder com sabedoria, outras com desequilíbrio. Nesta vida, você poderá experimentar extremos, grandes vitórias, grandes perdas, recomeços inesperados. Nada em sua jornada é comum. E isso acontece porque o número 8 veio para aprender a lidar com a energia da responsabilidade. Quando você age com consciência, portas se abrem em uma velocidade surpreendente. Quando age com desequilíbrio, tudo pode desmoronar rapidamente. O universo o testa constantemente. Você provavelmente sente uma forte necessidade de autonomia, independência e realização desde jovem. Você pode ser alguém que nunca se contentou em seguir ordens, que sempre quis fazer as coisas do seu jeito, e isso faz parte do seu propósito. Você veio para criar seus próprios caminhos, mas isso pode torná-lo perfeccionista, controlador ou até mesmo impaciente quando as coisas não acontecem no seu tempo. A frustração surge e, com ela, a sensação de que você nunca está fazendo o suficiente. A grande lição para a alma do número 8 é que o poder não está no controle, mas sim no equilíbrio. Talvez você tenha vivido situações em que perdeu muito dinheiro, status, estrutura, segurança, e nesses momentos você se pergunta: por que isso aconteceu comigo? A resposta espiritual é profunda. O número 8 carrega um karma de reajuste. O universo tira tudo para mostrar que o verdadeiro valor reside em quem você é, e não no que você tem. A alma do número 8 precisa se lembrar de tempos em tempos que o poder sem consciência se torna uma prisão, que o sucesso sem propósito se torna vazio, e que você não precisa provar nada a ninguém. Sua força já está dentro de você, mesmo quando tudo ao seu redor desmorona.
Você também possui um talento natural para estratégia de gestão e visão prática. Pessoas com o número 8 são aquelas que sabem transformar ideias em realidade. Elas têm foco, resiliência e coragem. Mas, ao mesmo tempo, precisam ter cuidado para não serem muito duras consigo mesmas e com os outros. Nem tudo precisa ser útil. Nem tudo precisa produzir resultados. A alma do número 8, quando se reconecta com a espiritualidade, começa a entender que o sucesso mais importante é aquele que traz paz, e não apenas aplausos. Outra característica forte dessa energia é o magnetismo. Você atrai pessoas, oportunidades, desafios, tudo com intensidade máxima. E às vezes você carrega fardos que não são seus, simplesmente porque sente que precisa dar conta de tudo. Isso é comum em almas que foram líderes em vidas passadas, mas nesta vida o chamado é diferente. Você veio para liderar com o coração, com empatia, com presença. Você não precisa ser duro para ser firme. Você não precisa mandar para ser respeitado. Seu verdadeiro poder nasce quando você está em paz consigo mesmo. Monges budistas costumavam dizer que o número 8 é como o fogo. Ele pode aquecer e iluminar, ou pode destruir, dependendo de como é usado. E essa é exatamente a sua jornada espiritual. Você tem energia de sobra, tem visão, tem capacidade, mas precisa se perguntar constantemente: para que tudo isso? O que realmente importa no final? Quando você encontra essa resposta, tudo muda. O que antes era pressão se torna missão. O que antes era luta se torna entrega, e o que antes era karma se torna libertação. Se este é o seu número, entenda que você veio ao mundo para fazer grandes coisas, sim, mas não à custa da sua alma. Sucesso com propósito, poder com compaixão, ambição com consciência. Esse é o verdadeiro caminho do 8 desperto. E quando você encontra esse equilíbrio, não há limites para o que você pode criar dentro e fora de si mesmo. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 9, então você é o tipo de pessoa que muitas vezes se sente emocionalmente esgotada sem saber por quê. Você tem uma sensibilidade difícil de explicar e uma empatia quase dolorosa, como se carregasse a dor do mundo dentro de si. E de fato, você carrega. No budismo, o 9 representa a alma em suas últimas voltas na roda do renascimento. Alguém que viveu muitas vidas, desempenhou todos os papéis possíveis e que agora retornou com um único propósito: servir à evolução, tanto a sua própria quanto a dos outros. Você pode ter sentido desde a infância que via mais do que os outros, que sentia demais, que percebia mentiras, verdades ocultas, intenções por trás dos gestos. E isso não é imaginação sua. Faz parte da sua herança espiritual. O número 9 carrega uma intuição refinada que muitas vezes não consegue explicar o que sente. Apenas sente. E esse dom pode se tornar um fardo se você não aprender a se proteger energeticamente. Porque a alma do 9 atrai confissões, dores, pedidos de ajuda, como se os outros soubessem instintivamente que você tem algo diferente, e você tem. Almas com essa vibração viveram vidas de profundo aprendizado. Foram vítimas e opressores, líderes e seguidores, no topo e na base. Nesta vida, eles retornam com uma visão mais ampla e compassiva. Mas isso também significa que muitas vezes se sentem deslocados no mundo. Conversas banais os cansam, a superficialidade os incomoda e, acima de tudo, sentem um desejo imenso de fazer algo verdadeiramente significativo, mesmo que ainda não saibam o que. É comum que a alma do número 9 passe por perdas significativas, términos forçados e separações dolorosas. Isso não é punição, é desapego kármico. O universo está constantemente preparando você para desapegar, para liberar e fechar ciclos, pois sua missão é evoluir e guiar os outros também. Você é como o curador que sangra junto, que sente a dor dos outros como se fosse a sua própria, que luta para dizer não porque sabe o quanto os outros precisam de você.
Mas aqui está o seu desafio. Não confunda compaixão com autoabandono. Você não está aqui para carregar o mundo nas costas. Você está aqui para inspirar o mundo com sua presença, sua escuta, sua calma e sua sabedoria. Você é alguém que, com poucas palavras, muda a energia de um ambiente, que carrega uma maturidade silenciosa, muitas vezes confundida com frieza, mas que, na verdade, é profundidade. E aqueles que não têm essa profundidade não entenderão. E tudo bem, o número 9 não precisa ser compreendido por todos. Só precisa se lembrar de que sua alma é rara e tem um papel único. Outra característica forte do número 9 é a tendência a colocar os outros em primeiro lugar. Você ajuda, apoia, compreende e muitas vezes não recebe o mesmo em troca. Você pode até ter desenvolvido uma certa desconfiança do mundo, uma tristeza silenciosa, mas este é o momento de mudar isso. Sua cura começa quando você aprende a se abraçar com o mesmo amor que oferece aos outros. Não é egoísmo, é justiça espiritual. Uma alma tão antiga quanto a sua precisa de silêncio, de descanso, de espaço. Precisa aprender a se escolher sem culpa. Mestres budistas dizem que o 9 é o número da transcendência. É a alma que não está mais aqui para competir, provar ou conquistar, mas para liberar tudo o que ainda aprende ao sofrimento. É por isso que a meditação, a espiritualidade, a arte e o serviço são caminhos essenciais para aqueles com essa energia. Você encontra alívio quando está ajudando, criando ou perto do sagrado. E é nesses momentos que você se reconecta com quem sempre foi, muito antes desta vida. Se este é o seu número, entenda que você é um fechamento, um ponto de passagem, uma alma antiga que retornou para curar, para inspirar, para concluir histórias antigas. Você não precisa ter pressa. Você não precisa brilhar. Você só precisa viver com verdade, com leveza, com amor. E quando você faz isso, tudo ao seu redor se transforma. Porque sua energia não é barulhenta, mas é profundamente transformadora. Agora que você descobriu o que o último dígito do seu ano de nascimento pode revelar sobre suas vidas passadas, você pode estar sentindo algo difícil de explicar. Talvez seja uma sensação silenciosa de reconhecimento, como se uma parte antiga de você tivesse despertado. Talvez você tenha se identificado com alguma parte e pensado: isso sou eu, e não é por acaso. As verdades mais profundas da alma não vêm com barulho. Elas se revelam em arrepios, no silêncio, no olhar sereno. É um sentir, sem precisar entender. Você acabou de tocar em algo que estava guardado, esperando o teu momento certo para ser lembrado. Esses números não são mágicos no sentido usual da palavra. Eles não preveem o futuro nem rotulam sua identidade. São espelhos espirituais que refletem traços, padrões e memórias que você carrega há muito tempo. E agora que você tem essa informação, a pergunta mais importante não é se você acredita, mas o que você fará com o que sentiu. Porque essa jornada não termina aqui. Ela começa agora, com consciência, curiosidade e a coragem de viver sua verdade. E talvez, pela primeira vez, você entenda por que sente o que sente, por que age de certas maneiras, por que se emociona com coisas que ninguém entende. Essas explicações não vêm da razão. Elas vêm da alma. E a alma fala em símbolos, intuições, pequenos sinais como um número no seu ano de nascimento. Este vídeo não é uma resposta final. É um convite, um chamado para começar a ouvir novamente quem você sempre foi, antes que o mundo te ensinasse a esquecer. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao fim deste vídeo e não se esqueça que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se você não tiver certeza do que comentar, simplesmente digite 100. Além disso, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever,
e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo útil e informativo que publicamos diariamente. Obrigado por assistir.